Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando mais um grande evento do ORN. E aqui na sessão das startups impactadas, eu vou apresentar um pouco da nossa startup. Meu nome é Rodolfo Luiz, eu sou o CEO da Doilab e eu vou apresentar para vocês hoje um pouco da nossa experiência na luta pela transformação da vivência da pós-graduação em uma oportunidade de negócio. Então, vamos contar aqui um pouquinho da nossa história, apresentar aqui os nossos serviços, para poder agregar ainda mais no nosso ecossistema. Então, como eu falei, eu sou o CEO da Doilab e vamos iniciar aqui a nossa troca de experiência dessa noite. Então, antes de falar das características da nossa startup, eu acho que vale a pena apresentar um pouco da nossa história, como tudo nasceu, como a gente que trabalha na universidade, como pesquisador, a gente pôde desenvolver esse senso de empreendedorismo, olhar um pouco fora digamos, da vivência do dia a dia do laboratório e tentar enxergar uma oportunidade dentro do mercado. Então, como nada acontece do dia para a noite, aqui eu trago uma pequena linha do tempo para contar um pouco da nossa história. Então, em meados de 2017, eu e a nossa equipe, a gente estava na reta final do doutorado. Então, eu sou engenheiro de materiais, fiz mestrado, fiz doutorado em ciência de materiais, nas linhas de pesquisa associadas a materiais avançados para a produção de hidrogênio, para a produção de gás de síntese, e também, atualmente, a nossa equipe trabalha em um projeto dedicado ao desenvolvimento de células solares de terceira geração. Então, no final, em 2017, na reta final do doutorado, a gente começou a perceber que poderia também pensar além de seguir a carreira acadêmica como professor. Aliás, eu gosto muito dessa parte, eu sou professor colaborador aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas, ao mesmo tempo, a gente ia acompanhando o mercado, acompanhando o desenvolvimento de tecnologias, surgiu também esse olhar curioso em torno das oportunidades. Então, o start mesmo, a semente, foi a partir desse livro, entre tantos outros, mas aqui eu destaco o livro do Cris, sobre a startup de $100, que isso serviu como verdadeiros insights para a gente poder modelar a Doilab. Então, em 2018, finalizamos, no início do ano, o doutorado, e entramos num estágio de pós-graduação, que é um avanço dentro da carreira dos pesquisadores. E, em 2019, iniciamos um projeto de células solares que está sendo muito interessante, esse projeto finaliza agora esse ano, e nesse projeto conseguimos ter uma interação mais intensa com a comunidade de pesquisadores, inclusive com empresas, conhecemos uma empresa de Minas Gerais, chamada C100, que lá tem uma empresa dentro da C100, uma spin-off chamada Sanil, e essa experiência, essa troca de informações, essa troca de valores, digamos assim, com a nossa equipe associada aqui ao Laboratório de Tecnologia Ambiental da Universidade Federal do Norte, foi muito bacana para a gente poder ainda abrir mais a nossa mente em torno das perspectivas de transformar a nossa experiência de laboratório em uma oportunidade de mercado. Então, a virada de chave, como aconteceu para muitos, para muitas empresas, muitas instituições, foi a pandemia. A pandemia, ela foi interessante porque a gente mudou muitas perspectivas, e em 2021, no início do ano, a gente titula aí como a quebra de paradigma, digamos assim, porque a gente resolveu colocar para frente a nossa startup. A gente regularizou esse ano, A gente criou o nosso CNPJ e também participamos da seleção da incubadora Impacta, que fica na UFRN. E, para nossa felicidade, fomos contemplados com
o processo de pré-incubação. Então, aqui é um breve histórico, né, da OELAB. Na verdade, ela existe propriamente dita oficialmente em 2021, mas é interessante ver todo esse contexto, né? Então, a OELAB surgiu esse ano, né? E aqui são os fundadores, né? No caso, eu, a Heloísa e o Ângelo. A Heloísa também, assim como a minha formação é engenharia de materiais, mestrado e doutorado também, trabalhou na Alemanha durante um ano, né, na parte da tecnologia Power to Gas, onde você transforma a energias renováveis, hidrogênio verde em produtos de alto valor agregado, que isso é muito interessante para o nosso estado, né? Nosso estado é um dos líderes em energias renováveis, principalmente na parte eólica, e agora, né, o nosso estado se posiciona para produzir hidrogênio verde. Então, o trabalho da Heloísa resultou em um prêmio menção honrosa da CAPES 2019, e aqui temos o nosso outro fundador, que é o Ângelo, que é formado em Química, com mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Petróleo. Mas a nossa equipe não se resume apenas a esses três, são os três fundadores, mas a nossa equipe tem os colaboradores que a gente está desenvolvendo as parcerias. Então, essa vivência acadêmica que eu gosto muito de destacar, né, que a gente que vive dentro da universidade desde a iniciação científica, a vivência acadêmica não é só propriamente assistir a aula ou fazer pesquisa. A gente interage muito com novas ferramentas, a gente interage muito com operação e manutenção de equipamentos, participação de projetos, a gente dá aula, cursos e faz também co-orientações junto com os supervisores do laboratório. Então, esse conjunto, né, digamos, de habilidades compõe, né, o perfil, né, que a gente monta a equipe, né, esse perfil que junta múltiplas habilidades que com certeza ajuda, né, a desenvolver, né, a amadurecer a experiência de bancada. A gente sabe que é muito difícil trazer uma tecnologia de bancada e colocar no mercado, mas essa gama de experiência ajuda muito a acelerar, inclusive quando há cooperações, né? Quando há parceiros, quando há empresas interessadas, isso muda muito, né, o rumo do desenvolvimento da tecnologia. Então, destaco aqui para vocês o desafio em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? A gente tem ali pelo menos alguns pontos que são fundamentais, como por exemplo a infraestrutura, o financiamento contínuo, né, que é o sangue que corre das vezes, né? Porque se não tiver financiamento, não há desenvolvimento de pesquisa. As parcerias que são fundamentais e hoje cada vez mais é demandada isso. E os recursos humanos, né? Uma equipe talentosa, sem dúvida, faz a diferença no projeto. E aqui eu destaco um dos principais insumos, digamos assim, que são as ideias, né? Então, muitas vezes você tem todos esses itens aqui, mas não tem uma ideia inovadora. Então, juntando todos esses ingredientes, a gente consegue fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação de qualidade. Então, dentro desse universo do que eu chamo de empreendedorismo científico, a gente tem aqui um iceberg, né, que eu faço uma analogia. Então, na parte submersa, a gente tem a ideia, a gente tem o uso do recurso do tempo, né, os experimentos e análise, né? Tudo isso para a gente demandar esforços para que no final a gente tenha um produto final, né? Quando a gente tem uma patente que surge na universidade, um artigo científico, aqui o que a gente vê normalmente é a ponta do iceberg, mas a parte submersa está um esforço gigantesco, né, em pesquisa, na demanda de tempo, na própria ideia, né, e a gente ter formas mais criativas, né, para desenvolver os caminhos da pesquisa, e a gente tem aqui o universo do empreendedorismo científico, né? Então, o grande desafio é transformar esse produto final, uma patente, um sistema, né, em algo que possa ganhar o mercado. Então, dentro dessa temática, né, nós da Doelab pensamos assim, olha, a gente tem uma expertise, né, na química, ciências materiais, engenharia, o nosso time também tem outras características, né? Temos um parceiro também da engenharia da computação, e também durante a nossa pesquisa, né, tanto no mestrado como doutorado e pós-doutorado,
a gente utiliza muitas ferramentas estatísticas para otimizar, né, o processo, otimizar o produto. Então, o nosso estado, né, quando a gente pensou na DOILAB, é fazer literalmente uma conexão entre essas áreas, né, de química, ciência dos materiais e engenharia, com as ferramentas de otimização, que envolve o planejamento estatístico, que envolve as ferramentas de aprendizagem de máquina, que estão nesse escopo, né, da inteligência artificial. Então, com base nisso, né, aqui eu destrincho para vocês o nome da DOI Lab, né, o significado, obviamente Lab de laboratório, aqui simbolizando, né, os nossos valores, né, tecnologia, agilidade, meio ambiente e performance, e o DOI, né, remete ao conjunto de ferramentas associado, né, ao planejamento estatístico, que é o Design of Experiment. Então, DOI Lab, né, agora ficou, digamos, para quem é o primeiro contato, né, ficou claro, né, a nossa proposta da startup. Então, a nossa atuação, ela é posicionada no ecossistema da indústria 4.0, né? Aqui a gente tem várias vertentes desse ecossistema, a parte de logística, supply, sensores, a parte de processamento de dados, o foco no cliente, mas aqui eu destaco para vocês, né, o nosso grande foco, né? Como a gente tem uma formação muito forte na parte de ciência e engenharia de materiais, nosso foco é na parte de, obviamente, né, nanotecnologia associada aos materiais avançados. E também a parte de manufatura avançada, né, que hoje a gente vê muito forte, né, ganhando no mercado, ganhando na indústria, a tecnologia por impressão 3D. Aqui na parte de baixo é a parte das energias renováveis, né? Como a gente tem experiência, né, no projeto atual na área de energia solar, a gente também foca, né, em desenvolvimento de dispositivos que possam ser mais eficientes, menor custo e que tenham maior estabilidade. Então, a gente pode fazer também P&D nessa área aqui tão importante, porque ela sustenta todo, digamos, o funcionamento, né, de uma indústria cada vez mais conectada, cada vez mais sensorizada, digamos assim, e que isso vai aumentar consideravelmente com a implementação da internet 5G. Então, a internet 5G vai trazer uma verdadeira revolução, né, de como as cidades vão se comportar, para a sociedade em si, e isso não será diferente, né, no âmbito industrial. Então, dentro da nossa experiência, né, na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e junto com os nossos parceiros, a gente aqui destaca alguns blocos de trabalho que a DOILAB vem desenvolvendo, né? São 9 blocos de trabalho, alguns estão na fase inicial, outros estão numa fase mais intermediária, né, porque isso depende tanto de recursos como também de parceiros, né, e equipe. Então, gostaria de apresentar para vocês, né, o escopo, né, do nosso trabalho, né, que temos o bloco de ciência de dados, inteligência artificial, né, focado nessa temática de P&D. Temos os cursos sob demanda, né, como a gente tem a experiência, né, em vários equipamentos, várias técnicas de análise dos materiais, a gente pode oferecer cursos sob demanda para instituições, para grupos de pesquisadores, também para pequenas, médias e grandes empresas, né? A gente pensa assim, uma empresa não vai demandar, né, um profissional, né, um colaborador para passar 1 ou 2 anos estudando uma técnica de caracterização. Muitas vezes a empresa ela quer algo mais ágil, né, mais compacto, né, para entregar, né, esse conteúdo, o treinamento em 3 a 6 meses. Então, a gente pode formatar um curso dessa natureza e assim a gente agrega valor à formação do colaborador e, ao mesmo tempo, a empresa ganha tempo porque está formando esse colaborador em menos tempo. A gente também está desenvolvendo uma plataforma, né, que vai reunir os usuários tanto do âmbito de pesquisa, né, como também do âmbito industrial e de mercado. A gente quer promover uma interação cada vez mais forte. Temos a parte do bloco de energia, a parte de Materials Informatics, né, que é uma parte de ciência de dados aplicada a desenvolver novos materiais, né, e aqui a gente tem um verdadeiro laboratório de experimentação, digamos, teórica, né, usando o poder computacional. Tem um bloco de P&D, né, a gente desenvolve pesquisa conectando laboratórios,
né? A gente usa a nossa equipe para poder prestar essa assessoria para empresas. Tem um grupo nanotecnologia do carbono, né? Os nanotubos de carbono, que a gente tem um laboratório parceiro, que a gente tem esse trabalho desde da graduação. Então, esse laboratório aqui na FRN, o Labitan, ele tem uma experiência, né, na parte de produção de nanotubos, mas a gente está no desafio de escalar essa produção. Tem a parte de desenvolvimento de sistemas, né, junto com os nossos parceiros da ciência e da computação, e a parte, né, que aqui está muito inicial, né, como a gente está dentro dessa temática de processamento avançado dos materiais, a parte de impressão 3D e a parte também, né, do IoT, né, que são sistemas que vão controlar ambientes, né, monitorar a pressão, temperatura. A gente também está nessa sistemática também de desenvolvimento. Então, aqui é o nosso, digamos, processo empreendedor, que estamos na fase de inovação, né? Estamos nos eventos iniciais, como eu falei, a gente entrou no início do ano como pré-incubada na Impacta, né? E a gente está ali na fase de implementação e a gente espera, o mais breve possível, a gente ganhar atração para o crescimento. E gostaria de apresentar para vocês quais são as formas, né, uma forma, digamos, mais objetiva para vocês, da Doilab pode contribuir. Então, aqui eu destaco para vocês os níveis de maturidade tecnológica, né, o famoso TRL, né, que pode variar de 1 até o 9, né, e contar no 9, essa tecnologia, esse produto, ele está com o pé no mercado, né, então, normalmente, as pesquisas dentro da universidade demanda muito esforço, né, para poder a gente avançar na escala TRL. Então, a nossa proposta da Elab é justamente, né, conectar a bancada, né, que muitas vezes é o nível inicial ali, TRL, né, mas conectar isso com as empresas, né? As empresas têm interesse de acelerar o desenvolvimento das suas tecnologias, mas para isso necessita de uma infraestrutura de pesquisa, uma equipe talentosa de pesquisadores, para poder acelerar, né, o desenvolvimento da maturidade tecnológica. Então, a ideia da gente é conectar o seu laboratório ao mercado de trabalho, né? Então, muitas vezes, a empresa ela quer uma inovação, mas não tem como executar. E isso, a universidade, né, existe muitas pessoas talentosas que estão ali dispostas, né, a poder contribuir. Então, dentro dessa pegada, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aqui eu destaco, né, para vocês, na parte de baixo, o TRL, né, de 1 a 9, e aqui o desempenho do projeto. Então, essa parte intermediária é a parte que envolve um grande esforço, né, de pesquisadores, de investigação de sistemas, de materiais, para poder a tecnologia ganhar um amadurecimento, né, chegar aqui a uma etapa de manufatura e daí começar, né, a estudos de viabilidade econômica e técnica pensando numa escalabilidade. Então, a nossa visão de futuro, né, como a gente mostrou anteriormente, a conexão de áreas como química e engenharia, com as áreas de otimização, usando ferramentas de estatística e machine learning, por exemplo, a nossa visão de futuro é literalmente procurar uma agulha no palheiro, mas não procurar, né, digamos, da forma convencional, mas sim usar um imã, né? E o imã é a nossa capacidade de execução, as nossas ferramentas, que isso encurta o tempo, né, digamos assim, quando você delineia os objetivos, né, você tem um determinado tempo para conseguir os resultados e a gente tem essa pegada, né, de fazer com que os nossos colaboradores, nossos parceiros, encontrem o resultado desejado o mais breve possível, né? Então, a gente funciona como um imã, né, nessa montanha de possibilidades, né, e de informações que existe hoje. Então, um exemplo disso, pessoal, a gente aborda aqui uma patente, né, que foi registrada no ano passado, né, isso virou notícia na FRN e outros órgãos de informação. Então, a nossa equipe, durante ainda a experiência do doutorado, a gente criou um material, um catalisador para a produção de hidrogênio e gás de síntese, e esse catalisador, ele
não utiliza metais nobres, né? Então utiliza ferro, níquel, cobalto, e a gente fez o pedido de patente, né? E com isso, né, a gente chegou ao desenvolvimento desse catalisador usando as ferramentas de otimização, que aqui eu destaco, né? Uma das ferramentas que é a superfície de resposta, que a gente usa, né, na metodologia de otimização de produtos e processos. Então, por que é tão importante a gente intensificar as relações? Aqui eu destaco uma reportagem da revista Exame, né, e aqui o título ele é bem objetivo, né? Ele tem ali um menos global e mais local. Então, com a pandemia, né, por isso que eu mostrei lá no nosso histórico, né, na linha do tempo, que a pandemia ela mudou perspectivas, né, virou a chave. Então, as empresas, né, de diversos países, até mesmo os governos, perceberam que não pode ficar dependente de apenas de um único país, né, como, por exemplo, a China, que ela detém grande parte, né, em alguns setores, né, do mercado global. Né? Só para vocês terem uma ideia aqui, dados da revista Exame, né, a gente tem ali que 62% do mercado de brinquedos, né, mundialmente, ainda é comandado pela China, né? Equipamentos de telecomunicações, né? Que aqui é essencial, né? Para a gente no dia a dia, né? Lembrando aí que dias atrás teve um problema de quase 7 horas, né? Com o Instagram, o WhatsApp, né? E o Facebook fora do ar, né? Então, é claro que tem a parte de sistemas, programação, mas a parte de equipamentos, transmissão, né? Transmissão de dados, né? Eficiência na transmissão, a fibra ótica, né? Tudo isso ele é produzido grande parte pela China, né? Entre outros insumos, né? Comida, materiais de alto valor agregado, processados, semi-processados, a China detém grande parte desse mercado. Então, com a pandemia, os países se depararam numa situação que resolveram mudar um pouco a perspectiva. Olha, vamos desenvolver a nossa indústria local ainda mais, para a gente não ficar refém, né, de um único país quando uma crise acontecer novamente. Então, a perspectiva é que cada país ele desenvolva o seu próprio ecossistema de produção, digamos assim, né? Que alguns já existem de uma forma mais avançada, mas eles querem o máximo possível, né, garantir, digamos, a sua sustentabilidade, para não depender de outros países durante uma crise, né, uma eventual crise global. Então, aqui temos uma perspectiva ainda da reportagem, né, o antes e o depois. Então, com relação a fornecedores, antes dependia de poucos fornecedores e agora a gente busca uma maior diversificação, né, a palavra-chave é essa, de fornecedores e novos polos de produção. Então, antes a análise dos nossos fornecedores era com base em indicadores financeiros no histórico da empresa, e agora eles adotam outros parâmetros, né, para poder eleger esses novos fornecedores, por exemplo, a garantia, né, de fornecimento, né, de insumos. Outro ponto é a fabricação doméstica, né? Então, a produção doméstica era restrita a alguns insumos, né? Então, cada país ele tinha uma produção particular, mas agora a intenção é a fabricação doméstica de insumos que não pode faltar. Então, os insumos essenciais, os países querem produzir também, porque tem muitos países que dependem, né, de alguns insumos essenciais do vizinho, né, de outros parceiros. Então, isso eles pensam em não acontecer mais porque eles querem garantir a produção essencial, né, entre aspas, dentro do próprio território, né, dentro do próprio país. E aqui vem a atuação do governo, né? Antes tinha subsídio do governo, né, para ter ali o estímulo, né, a pesquisa, desenvolvimento e inovação, e agora temos os países com verdadeiros pacotes de estímulo à indústria, né? Então, quando a gente pensa em indústria, já é a reta final ali da pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Porque se for pensar assim, a inovação normalmente sai dentro da pesquisa, e a pesquisa muitas vezes é feita na universidade. Então, esses subsídios que antes eram jogados dentro
uma instituição de pesquisa, agora joga na indústria, porque a indústria vai puxar o desenvolvimento. E isso vai criar necessidade de conexões, né? Porque quem tem a expertise, a excelência de desenvolver pesquisa são as universidades, né? Então, isso é interessante porque muda um pouco o foco e, ao mesmo tempo, vai agregar valor, né, entre essas vertentes, né, de desenvolvimento, né, que são as empresas, são as universidades e a própria indústria. E, por último, né, o acompanhamento de estoque, antes era um acompanhamento limitado, e agora muitos países desenvolvem comitês de avaliação de estoque, né, para prevenir a carência de produtos. É uma abordagem bem interessante, né, que isso só foi realizado por causa dos efeitos da pandemia. E um exemplo disso aqui no nosso país, né, tem um edital que vai até o dia 28 de outubro agora, né, o MCTI lança um edital de 43 milhões para apoiar, né, a inserção de pesquisadores em empresas, né. Então, é justamente nisso, né, que eu coloquei anteriormente, esses incentivos para poder agregar, né, essa, digamos, massa talentosa de alta formação tecnológica, que são os pesquisadores, né, formados nas universidades de todo o país, e isso, de alguma forma, conectar com a indústria, né, com as empresas, porque as empresas precisam desenvolver suas tecnologias, né, como eu falei anteriormente, mas também, do outro lado, os pesquisadores têm todo esse know-how, esse jeito de conduzir uma pesquisa, desenvolvimento e inovação que as indústrias tanto precisam. Então, esses editais é justamente para poder conectar de uma forma mais efetiva. Então, eu acho que nos próximos, no médio e longo prazo, isso vai ficar cada vez mais intenso. Então, daí eu reforço, né? Porque é tão importante intensificar as relações. Porque não é só um jogador, né, que atua no time, né? Então, num ecossistema de inovação, por exemplo, tem a atuação do governo, né, com políticas públicas que incentivam, que estimulam a inovação. Tem as universidades, né, com todo o seu escopo de pesquisadores que eu falei anteriormente. Tem as empresas, né, que muitas vezes tem ali o capital para investir, né, tem um ambiente que é favorável a testar tecnologias, né, ali numa escala TRL maior, um ambiente de validação, e os ecossistemas de inovação, né, como, por exemplo, o evento, né, esse evento aqui do GoRN, também as incubadoras, as aceleradoras, todos os atores, né, que fazem a inovação acontecer. Então, aqui nesse gigantesco quebra-cabeça, cada peça é importante, né? Então, dentro desse escopo, a gente apresenta os nossos serviços, né? E aqui a gente tem os blocos de serviço, né, que a gente fornece capacitação, treinamento intensivo, a gente oferece consultoria para pesquisadores, né, no âmbito da universidade, e também para empresas, né, na parte de otimização de processos e otimização de produtos. E a gente, né, tem a pretensão, como eu falei, né, na criação da plataforma. A gente está num estágio mais avançado, bem próximo do nosso MVP, né? Então, a gente pretende conectar laboratórios. Então, essa rede ficando cada vez mais efetiva, as oportunidades vão surgindo ainda mais naturalmente, né? Porque as empresas vão conhecer o escopo de pesquisadores presentes na universidade e também, do outro lado, os pesquisadores vão conhecer melhor essa demanda, né, por pesquisa, desenvolvimento e inovação que acontece nas indústrias. Então, um exemplo aqui da nossa capacitação, fizemos recentemente um curso de planejamento estatístico de experimentos, então envolveu pesquisadores de várias formações, né, engenharia, química, física também, dentro das engenharias, engenharia de produção, engenharia química, engenharia de materiais, então foi bem interessante a experiência, né, a troca de informações, né, esse foi o último curso que a gente realizou, e dentro dessa proposta de serviço, né, de consultoria, a Doelab, ela pode funcionar, entre aspas, né, como um GPS para você atingir o sucesso, porque a gente pode mapear o seu sistema, as características, avaliar
selecionar também as variáveis e os níveis dessas variáveis, né, determinar um caminho para poder realizar os experimentos, né, selecionar o tipo de planejamento, decidir o tamanho da amostra para a gente poder fazer uma análise efetiva sem comprometer o tempo e o custo, realizar a análise estatística e a gente elaborar as conclusões para a gente avaliar a performance do sistema. E dentro dessa pegada de P&D, né, a gente tem a intenção de mapear, fazer um roadmap da tecnologia, né, do parceiro que irá nos conectar, né, discutir as diretrizes, decidir, bolar um plano de ação, a ação propriamente dita, e a gente ter um produto final nessa assessoria de P&D. E aqui a nossa proposta de valor, né, a gente tenta entregar aos nossos parceiros um conhecimento mais profundo, né, sobre o processo e sobre o produto, né, esse que é o nosso, digamos, proposta de valor inicial ali, nosso start, né, a gente quer que o nosso usuário e o nosso colaborador, ele entenda mais profundamente da tecnologia. A gente também oferece o nosso time de especialistas, né, a gente tem toda a vivência na pós-graduação, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E com isso, né, os nossos parceiros, né, promover o desenvolvimento de projetos mais assertivos e com a pegada de otimização de variáveis, né, e no caso, pensando numa empresa, numa indústria, isso remete a aumento de lucro, né, porque diminui os desperdícios, aumenta a eficiência da equipe. E como a gente adora tecnologia, somos entusiastas, né? Não preciso nem comentar isso, né? Mas a gente tem sempre à disposição, né, para poder atender os colaboradores e também pessoas interessadas a conhecer a Doilab, um atendimento remoto, né? Hoje, com a tecnologia, tudo fica mais fácil. Atendimento prático, e aqui a gente está disposto todos os dias, né? O 24/7. E por último, né, a nossa proposta de valor fechando esse escopo, né, é conectar ferramentas e metodologias mais assertivas para poder acelerar entre o que a gente quer, né, digamos assim, e o que a gente vai obter. Né? Então, a gente diminuir o caminho, né, e aumentando a velocidade do projeto, digamos assim, a gente consegue mais assertividade no uso dos recursos, no uso do tempo. Né? Hoje a gente fala em muitos casos, né, a gente teve reuniões já, muitas vezes digamos, o colaborador e os parceiros tratam um projeto de longo prazo já com 2, 3 anos, né, dependendo da tecnologia e dos objetivos. Antes, né, projetos de longo prazo eram 5 anos, 4 anos, 7 anos. Hoje não. Hoje eles querem, né, as coisas que aconteçam mais rápido, mas para acontecer de uma forma mais rápida, eu preciso usar metodologias eficientes, né? Então, a gente não pode usar metodologia digamos, mais convencional e esperar que as coisas aconteçam mais rápido. Então, é dentro dessa pegada, né, de conexão, de multidisciplinaridade, né, que a Doilab pretende entregar o seu valor. E aqui eu deixo o convite, né, para conhecer um pouco mais da nossa startup. Aqui tem o nosso site, né, doilab.com, tem um QR Code, né, basta vocês aproximar, né, a câmera do seu celular para poder visitar o nosso site. Tem também o Instagram, né, bem simples, né, só colocar o nome da nossa startup lá. Tem um e-mail para entrar em contato e aqui tem os meus contatos pessoais, né? Meu Instagram, Rodolfo Luiz, com 2E, e o meu e-mail também. Então, eu agradeço muito a oportunidade do GoRN, através da nossa incubadora Impacto, né, de poder apresentar um pouco aqui da nossa startup, e a gente espera vocês, né, entrar em contato conosco para dúvidas, né, para possíveis interações e possíveis parcerias. Vem conhecer a nossa startup e estamos à disposição. Muito obrigado.